Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Transformar, o podcast do Grupo Sinop. Olha que legal, terceira temporada e a gente quer agradecer o sucesso das duas primeiras, impressionante os números que a gente vem conquistando. Isso mostra que conteúdo de qualidade é muito relevante, mais que isso, falar da nossa cidade, falar de Sinop, tem muito assunto, hein? Aliás, hoje a gente vai para mais um assunto. E o assunto são bairros planejados. Como é morar num bairro planejado? E para falar sobre isso, trouxe 3 experts no assunto. Primeiro, aqui na minha frente, o Luiz Henrique Pitombo. Ele é gestor de condomínios e associações do Grupo Sinop. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde, João. Aos colegas. Agradeço a oportunidade de poder aqui contribuir um pouquinho com a trajetória do grupo e também com a cidade de Sinop. Bem-vindo, meu! E aqui do meu lado está aqui o André Busto. O André Busto é diretor do Grupo Sinop. Tudo bom, André? Olá, obrigado pelo convite. Um prazer muito grande estar aqui dando sequência nesse trabalho. E também, para fechar aqui o nosso grupo, o Rodrigo, ele é gestor comercial da Bravante Urbanizadora. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Obrigado. Vamos explicar um pouquinho, né? Falar um pouquinho de bairros planejados. Explicar ao pessoal como é que funciona. Vamos começar pelo começo. Definição, o que é um bairro planejado? Porque, na teoria, na minha cabeça, não tem meio como planejar um bairro, porque quando você vê alguém já construiu não sei o quê, o outro já mexeu não sei o quê, aí eu lembro da cidade planejada Brasília. Uhum. Eu posso trazer a teoria da cidade planejada Brasília para bairro planejado? Como é que funciona isso? Eu sinceramente não conheço. Vamos pensar o seguinte, ó. Quando você pega e fala da questão arquitetônica, planejamento, vamos começar melhor assim. Todo bairro é planejado de alguma forma. Alguém parou, pegou lá, foi pensar de fazer um projeto, como é que eu faço, tudo mais. Mas o conceito de bairro planejado, quando você fala de Brasília, por exemplo, ele planejou todos os acessos, como seria uma possível vida, trânsito, tudo mais. Esse conceito, ok, para o bairro planejado hoje residencial, que é o que a gente tem desenvolvido, as cidades têm feito, as empresas têm feito. Mas hoje, quando a gente fala de bairro planejado, para sair um pouco de loteamento comum, é a questão de você pensar a vivência das pessoas neste bairro, tá? Como é que as coisas vão funcionar, tanto de locomoção, de infraestrutura que a gente leva para as pessoas poderem morar lá, lazer. Você tem que tentar pensar de uma forma como vai ser o ecossistema daquele bairro, como aquilo vai ser realmente uma comunidade, tá? Diferente, abre rua e põe casa aí, que é um conceito antigo, velho, isso não funciona mais. Então, quando a gente pensa no bairro planejado, é tudo que eu vou agregar para as pessoas poderem viver novamente numa comunidade. É mais ou menos isso. Não sei se foi claro. Super claro, mas a minha dúvida é, dá certo na prática? Eu entendo que tem um plano, que você chega lá no plano e coloca no papel, mas depois de 5 anos, 10 anos, como é que funciona? E como fazer para isso dar certo? João, no meu ponto de vista, exatamente como o Rodrigo mencionou, antigamente o bairro era a divisão de glebas, né? Então você dividia a gleba em lotes, fraciona as ruas e o bairro está pronto. E a evolução disso veio com realmente trazer maior qualidade de vida para as pessoas. E dessa forma, nesse conceito, foi começando a criar esses trabalhos complementares no bairro. Então, como segurança, como lazer. E para que tudo isso funcione, não pode depender somente do poder público que dá manutenção àquilo ali. Então, o futuro que nós vemos, e hoje é uma realidade em Sinop, inclusive nos bairros do Grupo Sinop, é sim a constituição de associações de bairro. Então, todo esse planejamento anterior, ele é feito para que as pessoas consigam, junto da comunidade associativa, gerir esse bairro e todas essas melhorias que os empreendedores pensam para os clientes, para os proprietários. Acho que é bacana um ponto que o Rodrigo trouxe, né? Porque se o bairro ele está deixando de ser um lugar apenas para morar, mas sendo também um lugar para viver, e o viver também traz a ideia de conviver, né? Como que a comunidade se organiza para poder aproveitar tudo aquilo que é ofertado dentro de um bairro planejado.
E esse viver, né, é você aproximar das pessoas, dos moradores, as necessidades básicas do dia a dia. Tentar trazer um pouco mais de centralidade. Sinop é uma cidade que tem muita vocação para esporte, então você poder ter uma oferta de itens para a prática esportiva, uma cidade que você vê as pessoas ao final do dia confraternizando, né? Então às vezes o pessoal coloca até umas cadeiras na rua, em alguns lugares, para conversar, bater papo, e o sinopense ele tem uma coisa muito interessante, que é a contemplação, né? Tem o hábito da contemplação, ou contemplando o ambiente, que Sinop é uma cidade muito bonita, ou até mesmo contemplando as outras pessoas, né? Ali sim, com o entretenimento, né? Praticando esporte. Então acho que se de um lado Sinop já pode contar com esse tipo de organização, também é um desafio e também é um aprendizado, né? Em função do conviver. Assim como o Luiz comentou que não é só o poder público, né, que é o grande provedor, a qualidade e a harmonia dessa oferta, ela vem muito do engajamento e do envolvimento da sociedade como um todo. Então, pelo que eu entendo, dois fatores de sucesso do bairro planejado é, primeiro, claro, o próprio planejamento em si, mas depois tem a associação de bairro, correto? Exato. Qual a função dela? Qual a obrigação dela? Como ela é formada? Qualquer um pode fazer parte? Precisa ter uma faculdade X? Como funciona? O Luiz é o cara técnico, mas na prática, assim, do dia a dia, são as pessoas se juntando para ter o melhor convívio possível. Tá? Dentro de regras estabelecidas quando o empreendimento já nasce. Então vamos colocar assim, para facilitar bem o entendimento. Que nem a gente tem um exemplo agora, a gente lançou recentemente o Reserve Belo Horizonte. Empreendimento nosso, com a associação de moradores. O Luiz teve um trabalho danado para conseguir organizar toda essa parte legal nossa. O que a gente faz? A pessoa, quando compra um lote, ela já adere a essa associação. Tá? É a forma mais fácil para a gente poder fazer com que isso funcione. A partir do momento que ela comprou, ela aderiu uma série de regras as quais nós acreditamos serem as melhores possíveis para um convívio e para manter uma qualidade de bairro legal. E ali a gente coloca regras, por exemplo, o que pode construir, o que não pode construir, vai ter segurança, vai ter lazer, quem que faz a manutenção. E como essa questão do poder público hoje, a gente sabe que ela não consegue dar atenção a todas as demandas das comunidades, da sociedade, a gente pega, por exemplo, nós vamos administrar essa associação de moradores por torno de 4 anos, até aquilo estar funcionando, a gente ensinar as pessoas como que se gere isso, tá? Qual é a responsabilidade de cada um, e a gente vai mostrando às pessoas como viver em comunidade, gerindo essa parte do dia a dia realmente da associação de moradores e do bairro funcionando. E o que a associação de moradores ela bota como regra, por exemplo, para tornar a vida de todo mundo melhor? Não pode som alto, trabalha com a segurança, a câmera de segurança. O que ela faz na prática para a vida ser melhor de todo mundo? Tomando como exemplo a questão do Reserve Belo Horizonte, que o Rodrigo mencionou, inclusive nós já trabalhamos com o nome dessa associação, que vai ser Viva Reserve Belo Horizonte, desculpa. É um conjunto de regramento que a companhia buscou em profissionais qualificados no estado de São Paulo. Foi feito todo um trabalho de benchmark, de qualificação desses profissionais. A gente trouxe as melhores práticas para o empreendimento, assim como o bairro foi planejado para atender uma expectativa de clientes e das pessoas aqui de Sinop, e contribuir com o melhoramento da cidade. De qual modo veio realmente essas diretrizes. Então, a formação dessa associação, ela realmente ela visa ordenar este bairro, seja com restrições construtivas, como o Rodrigo falou. Então, são determinadas casas, muros. Então, isso tudo está dentro de um padrão para que o bairro tenha uma estética também. Há regramentos de segurança, de não poder em determinadas áreas residenciais construir comércios. Isso torna, além dessa convivência melhor, a gente espera que futuramente, e tenho certeza disso, que é um bairro que
tende a ter uma valorização muito grande. Esses regramentos nada mais são do que regras que o grupo pretende trazer para que esse bairro seja realmente com uma convivência tranquila, juntamente com uma valorização esperada, né? Por mais que seja uma ótima localização, a gente entende que isso seja muito maior. E, inclusive, como até mencionou o Rodrigo, a gente vai permanecer dentro desta associação, mostrando aos clientes, aos proprietários, como deve ser gerido, e para também, assim, não é uma entrega que deu a chave ou o alvará ou a possibilidade dos proprietários construírem, nós terminamos o nosso trabalho. Não, então nosso trabalho vai continuar para que os moldes traçados fiquem, né, do próprio loteamento ao tempo e os clientes entendam toda essa dinâmica para que essa associação seja perene. Desculpa, só um exemplo de regramento de construção. Aqui em Sinop tem um negócio que eu acho muito bacana, eu conheci aqui, são os redondos que a gente fala, né? Você entra, tem aquelas pequenas ilhas, né? Eu acho isso maravilhoso. Aqui no centro, quando eu cheguei, até fui tentar alugar uma casa. Quando eu entrei em muitos deles são paralelos a avenidas, né? Avenidas comerciais. E o fundo de um desses comércios dava para o redondo. Eu falei, putz, arrebentou ali o que eu teria de lazer para minha menina que ia brincar na praça. Falei, não faz sentido eu morar hoje num redondo, onde tem a doca da empresa entrando do lado da minha casa. Não faz sentido. Por exemplo, no Reserve, a gente colocou uma regra que os lotes comerciais não podem ser unificados com residenciais, né? O comércio não unifica, então eu não posso ter essa passagem. Eu protejo o morador e quem acreditou em mim em comprar um lote no Redondo, por exemplo. Então, quem vai construir ali no Redondo vai ter só residência. Tá? Então, estou protegendo o investimento da pessoa e estou garantindo a qualidade de vida dela. Entendeu? Então, são essas regrinhas que a associação traz. E aí o Luiz teve um trabalho importante que ele conseguiu gravar em todas as matrículas do empreendimento a regra do que poderia ser feito ou não. Então a gente protege em cima utilizando legislação e educando as pessoas e mostrando na hora que a gente vende o que pode, o que não pode, deixa tudo muito claro, para depois ninguém falar, não sabia tal, isso a gente não deixa acontecer, mas garantindo que a qualidade de vida, por exemplo, de uma pessoa que investiu lá comigo entre terreno e vai fazer a casa dela R$1 milhão, do lado de repente sai uma porta de estacionamento de doca. Isso não vai acontecer, por exemplo, no Reserve, porque tem associação de moradores. Né? Ele ajuda a preservar o investimento da pessoa dentro do que o Luiz comentou. E depois de 4 anos, quando o grupo já está um pouco mais distante da associação, quem toca? São os próprios moradores? Eles se habilitam para tocar, a pessoa levanta a mão e fala, eu quero fazer esse trabalho, e ele vira uma espécie de síndico, administrador, presta conta para os moradores, é mais ou menos isso? João, foi até muito bem lembrado pelo Rodrigo, por quê? Porque esse trabalho em específico do Reserve Belo Horizonte, ele foi um trabalho diferente que nós trouxemos para Sinop. A associação de moradores, ela foi formada junto com a origem do bairro. Então, todos os clientes, os futuros proprietários, eles já adquiriram o lote nesse empreendimento, seja comercial ou residencial, sabendo dessa associação. E lá já tem os regramentos. Inclusive, isso vem na matrícula mãe do empreendimento, vem nas matrículas individuais de cada lote. E isso também é assinado um termo de contrato. Isso dá uma segurança jurídica muito grande, seja para o empreendedor como para os proprietários. E a questão que você me perguntou relacionada à administração, ela vai ser de um formato transitório. Eu hoje estou como administrador transitório do bairro. Então, eu sou um representante do Grupo Sinop perante a associação do bairro. Então, todas as contratações, todos os encargos, as coisas ficam voltadas e sendo geridas por mim. Porém, esse período transitório que nós estimamos de 4 anos é um período que foi realmente trazido e estudado por grandes centros como uma melhor forma de trabalho, porque é um período que as pessoas constroem e vão amadurecendo nesse bairro. E com isso, depois a gente inicia um processo transitório,
nós vamos trazendo... A empresa não quer ficar mandando naquele bairro o resto da vida, porque o bairro é feito para os proprietários, para as pessoas, suas famílias, o seu convívio, como o André lembrou anteriormente. Então, é uma administração transitória. Com o tempo, nós vamos sentindo esse amadurecimento das pessoas, dos moradores, e com isso vai sendo aberto os conselhos fiscais, os conselhos administrativos, o síndico realmente, né? Então, essa formação, ela vai sendo gradualmente passada para os moradores. E André, diz uma coisa, você que é um homem além de tudo das finanças, quem compra um lote num bairro planejado, você acha que ele tem mais segurança que o seu bem não vai desvalorizar ou que vai valorizar, ou não é uma garantia comparado ao bairro tradicional? Olha, a questão de ser um bairro planejado não traz garantias a esse respeito, né? Então, o produto, ele hoje, dentro dos padrões de exigência, né, do mercado de Sinop, nós precisamos trabalhar com produtos extremamente desafiadores, né, e inovadores para conseguir, né, traçar essa jornada de valorização. A gente tem muita segurança, né, que esses produtos que a gente coloca no mercado obedecem a esses critérios, mas esse trabalho do bairro planejado, o que garante essa valorização ao longo do tempo, porque você imaginar o seguinte, pode ter um ciclo de valorização e depois esse produto estacionar. O que garante essa valorização contínua, né, é justamente como que aquela comunidade cuida desse produto. O Luiz fez um trabalho incrível na Associação do Belo Horizonte, que foi usado como exemplo, mas qualquer bairro planejado precisa desse engajamento das pessoas. Nós falamos do convívio, então vamos inverter a palavra, né? Viver com. Então, essa comunidade quer viver com o quê? Com mais esporte, com mais segurança, com quais necessidades? Então, essa associação é a voz do coletivo, onde você consegue aterrissar esses desejos, né, das pessoas que convivem ali. Então, essa jornada de valorização, ela é assegurada por esse engajamento das pessoas em zelar por aquilo. Porque essas necessidades que foram, esse regramento que foi criado agora, ele é uma pedra fundamental naquilo que aquela associação acredita que é essencial para esse início de jornada, né? Mas precisa dar a sequência nisso. Imaginar daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, né? Sempre se atualizar e cuidar dessas necessidades essenciais. E o que os moradores de bairros planejados ganham na prática? Eu sei que ganha previsibilidade do seu investimento, ganha uma segurança de não ter uma doca atrás da tua casa, mas em termos de área verde, de segurança, que mais que eles ganham? Vamos lá, termos práticos, né? Ele ganha eu não posso colocar com uma certeza, tá? Mas ele ganha muita qualidade de vida do que ele vai estar vivendo nos próximos 10, 15 anos. Que a gente fala, ninguém faz uma casa de qualquer padrão para viver menos do que 10 anos nessa casa, né? Dificilmente isso acontece. Mas ele ganha posso colocar assim, ele ganha uma certeza que ele vai ter uma qualidade de vida ali muito bacana para a família dele. Não que ele for morar num outro bairro que ele não tenha, mas ele vai ter a certeza que realmente ele tem segurança. Tá? Quando a gente fala segurança, realmente ronda ostensiva, monitoramento. Vamos pensar o seguinte, para tentar facilitar um pouquinho, é como se fosse um condomínio fechado sem controle de portaria, tá? Mas com um pouco mais de liberdade, tá? Dentro da tua casa. Vamos colocar dessa forma, acho que fica um pouco mais fácil. Então você vive com todas as benécias de um condomínio fechado, né, de um loteamento fechado, mas com mais liberdade dentro da tua casa, tá? Porque a gente sabe, tem as regras de som, tem as regras normal, barulho, tal, não sei o quê. Mas hoje, por exemplo, muitos condomínios as pessoas não querem ir porque falam, não posso fazer um churrasco em paz, eu não sei o quê, vai ter nego reclamando. Então, no bairro planejado, as regras também se aplicam, tá? Que é a legislação. O barulho depois das 22 horas, tal, é padrão, mas a pessoa tem mais liberdade. E isso é muito, muito real. Eu já morei, antes de vir de São Paulo para cá, eu morava num loteamento fechado bacana. As pessoas não conviviam.
tá? As pessoas não conviviam. Chegava cada um lá, tal, mais ou menos, bom dia, boa tarde. Quando eu me mudei para cá, eu também vim para um condomínio fechado, que a esposa falou, vou morar em Sinop, não conheço, quero um condomínio fechado. Falei, tudo bem, vamos para um condomínio. Eu tenho um vizinho que não me cumprimenta, eu acho isso uma loucura, tá? Acho realmente isso uma loucura. Eu olho pro cara, o cara, parece que o cara corre para dentro de casa, o cara não quer conversar. Com a associação de moradores, como a gente tem que fazer com que as pessoas convivam realmente para melhor utilização dos espaços, isso a gente consegue fazer de uma forma melhor e realmente gera comunidade, tá? A diferença é, você tem as benesses do condomínio fechado, mas você vive em comunidade, você vai conhecer teu vizinho, sabe? Assim, de ver realmente, tá? É esse o jogo. E como é viver num bairro planejado? Você vive em um, né, André? Eu moro num bairro que tem uma associação, né? Ele não nasceu com toda a estrutura de um bairro planejado nos modos que a gente vê hoje, mas ele foi se organizando, né, para zelar melhor, ter uma curadoria e tudo mais. E a gente percebe realmente isso. Há esse movimento de aproximação das pessoas e também existe, né, a diferença de ideias. E sempre que há algum conflito, né, muita polaridade de ideias, a gente vê que o bairro perde como um todo, né? Então, esse engajamento das pessoas, né, o ouvir, ele é muito importante. Então, a gente percebe que, né, essa tese de que as pessoas, né, a comunidade é que sustenta, né, esse empreendimento ao longo do tempo, ela é muito verdadeira, né? Porque isso você percebe no dia a dia, né? Que esse convívio e essa troca de ideias, a necessidade geralmente aproxima as pessoas, né? Então eu percebo assim, quando tem algum evento ruim, né, as pessoas se aproximam mais, né, para entender o que aconteceu, como se proteger daquilo, né? Mas isso poderia ser no dia a dia. Acho que um ponto importante que às vezes intimida aquilo que é novo, que a gente não sabe fazer, né? Então fica o nosso incentivo, né, às pessoas do bairro planejado, que inclusive olhem as melhores práticas, né? Então sempre você pratica um esporte, você busca referências, você estuda uma determinada disciplina, uma determinada área, você busca referências. O cuidado com o bairro também. Existem hoje, né, ao redor do mundo, vários, né, como exemplo, cidades inteiras organizadas, essa noção de centralidade, que podem trazer um monte de referências para a gente, né? Sinop é uma cidade que tem a chance de crescer organizada, né? Como eu às vezes comento que Sinop não foi um parto natural, foi uma cesariana, né? Ela foi toda planejada, e isso dá a chance da cidade dar sequência, sustentar esse planejamento, mas precisa desse engajamento da comunidade. E isso é interessante que o André trouxe, porque Sinop permite, não sei se eu estou falando besteira, me corrijam se eu falar, ter 1, 2, 3, 5, 10 bairros planejados, porque aqui ainda tem muito espaço e bem localizado. Se você pegar São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, não tem mais como fazer isso, você vai ter que se virar como tá, né? Então essa é uma grande vantagem aqui da cidade, né? É uma grande vantagem. E é o que hoje tem nos trazido algum sucesso, né? No último lançamento, no que a gente tem desenvolvido, em tudo. Todo o nosso futuro, acredito eu, venha nessa linha de desenvolvimento de empreendimento. Tá? Sempre com bairros planejados. E só voltando um pouquinho ali atrás, o bairro planejado, as pessoas se cuidam. Tá? Vou dar um exemplo melhor. Vamos pensar quando a idade engana, assim, mas a gente já está bem passadinho já. A gente sabia tudo o que acontecia no nosso bairro lá atrás e conhecia todos os vizinhos. A gente que está dizendo é muito você, né? Sou eu, tô lá perto, tô com 40 alto, né? 40 alto, da onde a gente cresceu, todo mundo se conhecia realmente. Tá? Então, o bairro planejado, como a maioria das demandas tem que ser tomadas em conjunto, as pessoas acabam se conhecendo e se cuidando mais. Tá? Essa questão de comunidade mesmo. Eu acho interessante a gente poder até complementar, ficou bacana tanto a fala do André quanto do Rodrigo, porque esse é o desafio realmente da perenidade, da continuação da associação. É o engajamento, como o André mencionou, do bairro. Só que esse engajamento, pelo que a gente conseguiu trazer de experiências de grandes centros, realmente o sentimento que as pessoas precisam criar, né, até
talvez uma pessoa que já tenha morado já tenha isso, ou venha adquirindo com o tempo, e as pessoas novas precisam acreditar, porque todo planejamento demanda estudos, demanda custos, e a manutenção disso também aos proprietários demanda o cuidado, o custo, a manutenção de jardim, de segurança, né? São inúmeras câmeras que serão instaladas no bairro para poder atender todas essas coisas. É praticamente um bairro aberto com controle de acesso, porque ele vai ser inteiramente monitorado, né? Os veículos que entram, as pessoas, e o sentimento que a associação precisa adquirir com a maturidade dela é o de pertencer. Os proprietários, as pessoas que lá vão morar, elas têm que ter esse sentimento de pertencer àquele bairro, que elas gostam daquele bairro. Isso traz o engajamento e traz a vontade de querer participar, querer votar e querer trazer novidades, inclusive, que não foram anteriormente previstas, para que essa associação sobreviva, né? Nada impede que lá na frente eles possam optar por construir, por melhorias, então tem tudo isso. Há também uma construção de uma sede, né, Rodrigo, que será feita nos moldes da legislação municipal, que é realmente um espaço para que as pessoas possam se reunir e discutir esses assuntos, mas se não houver esse sentimento de pertencer ao bairro, essa associação ela é muito difícil que ela tenha esse engajamento e essa espera que o bairro precisa que eles tenham de si mesmo, sabe? Por isso que a gente vamos administrar por alguns anos, fazendo as ações, eventos, mostrando, trazendo as pessoas que fazem parte, agora porque eu brinco, agora são todos meus sócios, né? Entrou na associação de moradores e virou meu sócio. Eu brinco que tem sócio, tem patrão, então eles vão acabar mandando em mim. Mas para trazer essas pessoas, elas entenderem como é isso. Por exemplo, eu já trabalhei com bairros planejados de populares, baixo padrão, tá? As pessoas não entendiam muito quando eu vendia para elas as casas num bairro aberto que tinha associação de moradores, como aquilo ia funcionar. Para aquele perfil, a gente trouxe empresas especializadas para fazer eventos com a comunidade, explicar, olha, agora a gente tem isso, vem cá, tem toda segunda, quarta e sexta tem uma zumba para senhoras, sabe? A gente, para ir agregando as pessoas, vai ter a feira dentro do bairro tal dia, tem entrega disso, tem tal serviço, e aí trazendo as pessoas para conviverem. No Reserve, por exemplo, nós vamos ter que fazer muitas coisas semelhantes para trazer o convívio. A gente tem uma área de lazer para esporte maravilhosa, tá? Realmente você fala assim, isso aqui tá melhor do que muito clube aí eu brinquei, para virar um clube top só faltou piscina, que não dá para pôr, mas ficou muito bacana. Então, para as pessoas utilizarem os eventos, a gente internamente faz ativações para o pessoal tá convivendo com aquilo, a gente vai estar nesses 4 anos aí que a gente vai gerir a associação, aproximadamente, a gente vai trazendo as pessoas para ter o pertencimento e o orgulho de morar lá, né, que eu acho que é o fundamental. Eu imagino que para um projeto desse porte, deve ter dezenas, talvez centenas de mãos trabalhando só nesse planejamento. É muito diferente, vocês sabem me dizer, claro que vocês sabem que vocês trabalharam nisso, planejar um bairro planejado, não sei se a frase vai estar boa, e planejar um bairro, um loteamento que não é planejado, é diferente quando monta o projeto? Tá aqui do loteamento, tá aqui de um planejado, é muito diferente esse trabalho? Demora mais tempo, é mais caro? Como funciona isso? Acho que tem uma demão, né? Acho que, né, todos têm uma visão a respeito disso, mas eu penso que o bairro planejado, ele traz um desafio porque você tem essa questão do convívio de quem está ali, mas você tem o privado, você tem o comum e você tem o coletivo. O que é esse coletivo? Diferente de um condomínio fechado que você tem ali a sua área, né, o seu privativo e áreas de uso comum, o coletivo é que um bom produto ele atrai a sociedade como um todo também. Pessoas que não moram lá. Pessoas que não moram lá. E esse senso de coletividade também é um desafio. Então, quando você pensa um bairro planejado, tem que ser pensado também como que essa coletividade é recebida e como que ela pode fazer parte daquilo. Porque o bairro não é para tornar só aquele local melhor. A gente pensa em Sinop,
né? Como que Sinop pode ser um lugar melhor em função daquele bairro? E a gente sabe que todos esses equipamentos, eles são muito importantes para o município como um todo. Às vezes são áreas de descompressão social, onde a sociedade, né, a comunidade tem entretenimento, tem um lugar verde para passear, para respirar, e o belo, né? Eu acho que Sinop é um lugar que ele tem apreço pelo belo, né? Essa zeladoria, essa curadoria para que os lugares sejam bonitos, né? O bonito, ele atrai muito. Então você vai para a Europa para ver beleza arquitetônica, você vai para os Estados Unidos, você vai viaja-se muito para ver o belo, né? E a gente vê esse apreço que a cidade tem com esse cuidado. E para sustentar, né, essa beleza ao longo do tempo, o cuidado, esse pensamento de como a coletividade será recebida no bairro, exige uma demão sobre o projeto para prepará-lo para isso. E essa coletividade, essa associação é que vai garantir que os jardins estejam podados, que vai garantir que o policiamento esteja caminhando pelo bairro, que as ruas estejam limpas, que se quebrar um brinquedo de um parquinho, ele vai ser ajustado. Exato. Então, é a garantia que eu vou ter, claro, dependendo do próprio trabalho da associação, de que o meu ambiente está preservado. Exato. E aí me diz uma coisa, esse é um projeto sem dúvida nenhuma, é claro que todo mundo, pelo menos imagino, todo mundo não pode dizer, mas gostaria de morar num bairro planejado, chuto eu. Eu preferiria do que um bairro... Estamos fazendo 51 anos de Sinop. E isso é uma coisa recente, não é? De alguns anos para cá. Sim. Por que talvez, não sei se as palavras demorou tanto para chegar a esse conceito de bairro planejado aqui? Ou o conceito de bairro planejado ele é novo no Brasil inteiro? Como é que funciona isso? Eu vejo que não é uma novidade, né, a nível Brasil. Nós temos feito o trabalho dentro da empresa, não só relativos às associações, mas também de todos os setores que são envolvidos nesse projeto, né, que são os trabalhos de benchmark. São visitações nesses condomínios em várias cidades, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. Isso já é um trabalho, lógico que no grande centro, essa necessidade, talvez por segurança, fez com que, né, as pessoas se voltassem para um bairro fechado. E Sinop teve esse caminho também, não necessariamente só pela segurança, né, mas por querer uma coisa melhor. Eu vejo que a população realmente, ela gostaria de ter algo a mais, né, não por ser um lugar também fechado, mais belo, tudo, mas por querer contribuir com a cidade, na melhorias em si da cidade, de que aquele bairro, ela contribui para que aquele bairro seja um bairro melhor e sirva também de exemplo para as outras pessoas, né? Então, eu vejo que esse é um sentimento comum, né? Claro que existe um custo maior para você morar num bairro, seja fechado ou aberto, que tem associação, mas não é um custo assim que chega a ser inviável da pessoa morar. E isso não só gera valor para aquela sociedade, como também para a própria cidade, sabe? Mas esse custo que gera também, tendo um bairro... aí é uma pergunta mesmo de quem não conhece como vocês três. Tendo policiamento, tendo a grama sempre podada, tendo os brinquedos do parque funcionando direitinho, ao mesmo tempo esse custo não é compensado pelo valor do próprio imóvel, que vai estar sempre num nível bacana? Sim, é compensado, sim. Eu vou te falar assim, digamos que eu faço uma casa, bairros parecidos, coloquemos assim, de localização, mas um é um planejado, o outro não. Faço casas parecidas, tá? Digamos que no meu planejado a casa vale 1,5 milhão e no outro também vale 1,5 milhão, ou avaliadas nesse preço. Eu vou vender muito mais fácil aqui, onde é o bairro planejado. Né, assim, eu agrego aquele valor que é intrínseco, assim, ele não é palpável, tá? Mas eu vou vender mais fácil, eu vou comercializar mais fácil, vou ter uma maior liquidez. Isso é muito fácil de defender essa tese. Mas aí para você que está lá nas vendas, você é gestor de vendas lá. Sim. Existe um público que você entende que é para o bairro planejado e outro que opta pelo bairro tradicional? Ou você acha que um público vai migrar para outro? Como se a gente tem produto para todo mundo? Tem produto para todo mundo, mas eu acho que a questão da associação de moradores é mais uma questão de educação e explicação,
tá? Porque independente do padrão, se for um bairro mais simples, vai ter uma taxinha baixinha, um bairro melhor, que eu vou ter mais coisas, uma taxa um pouco maior, mas nada comparado, por exemplo, com um condomínio de um apartamento, nada disso. Mas eu acredito que seja mais uma questão de educação, tá? Das pessoas entenderem o que é a associação de moradores e um bairro planejado. Porque é muito fácil o cara falar, vou ter uma taxa. Mas espera aí, você não está enxergando, ou eu não estou ainda conseguindo lhe passar o que é o valor que isso traz a você. Tá? A partir do momento que você não vai ficar preocupado com... É natural, mas da motinha do cara tocando um apito para dizer que é uma segurança no bairro, tá? Do que você realmente ter no monitoramento e de repente sua esposa ou filho estar chegando à noite da faculdade, né? Para poder chegar com segurança na tua casa. Então, acho que essa questão é mais uma questão de ensinamento. O Luiz comentou que, realmente, as associações, vou falar, tem alguns casos emblemáticos, Pedra Branca, tal, tem Bertioga, tem um muito grande também. Tem em torno de 30, 35 anos que isso começou. Se a gente for ver, realmente, a história é muito curto, tá? Embora já tenha toda a legislação, tudo muito bem estruturado, mas... Se você pegar, eu vou dizer aqui, senão eu não vou poder dizer o número com exatidão, mas são poucos bairros que já possuem algo nesse sentido, tá? E eu vou te falar, os bairros hoje que possuem, que são estruturados, eles são objetos de desejo, né? Tem alguns bairros que eu falo, poxa, eu gostaria de morar lá. Ou quando você vai, por exemplo, procurar uma casa para alugar, a casa lá, o aluguel é mais caro, porque tem uma associação de moradores que funciona, tá? Então, acho que é mais uma questão realmente de, independente do padrão, a questão de ensinar as pessoas, não educar, mas ensinar as pessoas como é que isso funciona e qual as benesses. E aí eu quero fazer uma parte desse bairro, do bairro planejado, para perguntar para você, André, e você diz o que você pode dizer para a gente. Como diretor do Grupo Sinop, como você está vendo esse momento? Porque de uma hora para outra, eu que acompanho aqui de perto e de longe ao mesmo tempo, surgem prédios que foram um sucesso, o Gran Hall, Doutori, agora vem com bairro planejado. Que momento é esse que o Grupo Sinop está vivendo, de inovações? Como você vê esse momento? É um momento de inovação, de trazer novidade para o mercado? Tem coisas novas vindo por aí? Não sei se você pode contar ou não. Como você vê esse momento do Grupo Sinop? Porque de uma hora para outra a gente vê um prédio, aí vê outro prédio. E eu tive essa semana no Doutori, passei pela passarela. Cara, o prédio já está 80, 90% pronto. Aí o Gran Hall vendido, acho que tudo, quase tudo. Agora vem para bairro planejado. Como é que tá esse momento? Estão trabalhando muito lá? Olha, bastante, né? A gente sempre trabalha bastante. Eu sempre converso, né, que nós acordamos e dormimos, né, pensando em como encantar o nosso cliente. O grupo tem uma história de pioneirismo, né, que dispensa comentários, mas essa é a nossa realidade do dia a dia, né? Pensar no que pode trazer de diferente. Sinop é uma cidade que tem diversas demandas na forma de morar, na forma de conviver e de habitar. É uma cidade que tem um clima, né, temperaturas mais elevadas, então precisa de áreas agradáveis, né, para as pessoas se divertirem ao final do dia. E o produto imobiliário, ele tem um papel muito importante na vida das pessoas, porque ele pode ser um facilitador no seu estilo de vida, né? A gente passa o dia a dia nas jornadas de trabalho, nos cuidados com a família, com os filhos, e o morar, ele pode te trazer facilidades. Então, eu acho que hoje nós pensamos nos nossos produtos, né, mais como uma solução do que como um imóvel. E o que é solução no momento e o que é solução para um perfil de cliente pode não ser para outro. Então é muito importante essa pluralidade de produtos que atendam necessidades diferentes dos nossos clientes. E eu acho que o criar, né, e o pensar e, acima de tudo, o ouvir, né, é o nosso grande papel dentro do grupo. E como vocês, voltando para o bairro planejado, mas já indo para os finalmente aqui do nosso bate-papo, enxergam o futuro de Sinop? Vocês enxergam mais prédios, mais bairros planejados, mais condomínios fechados, ou é imprevisível? Como vocês entendem o futuro de Sinop? Dá para a gente tentar
Prevê e daqui a 5 anos a gente assistir e ver quem acertou? Futurologia? Futurologia pura. Mas eu sei que é uma futurologia embasada, porque vocês estão aqui, têm um conhecimento. Como vocês se enxergam? Olha, vou falar minha visão comercial pura, tá? Tem mercado para tudo. Tá? Ainda pelo volume pela velocidade de crescimento da cidade e pela cidade ainda ter esse perfil muito horizontal, tá? As incorporações estão vindo, estão crescendo, mas há uma série de quebras de paradigmas ainda. O André fala assim, tem que educar o cliente para o apartamento, às vezes a gente fala algumas coisas assim, como é que funciona, mas as principais áreas, claro, para alguns padrões de empreendimento, por um lado da cidade já está tomado, para o lado ali mais para a região do shopping, então ainda vai ter muita coisa horizontal, mas também tem muita coisa vertical para vir. Então acho que a cidade ela vai estar amadurecendo, ela vai verticalizar bastante, mas ela ainda tem muita área para horizontal. Então eu acredito, comercialmente falando, que eu tenho público para tudo, tá? Tenho produto e público para todos. Eu acho que os próximos, vou falar 10 anos ainda, vai virar um paliteiro, tá? Mas vai ter loteamento para todo lado também. Eu acho bacana a gente poder refletir sobre isso, porque minha família mudou para Sinop no início da década de 80, ali, mais exato no ano de 1986. Então, Rodrigo já estava adolescente. Já estava adolescente. Já andava de bicicleta, sem rodinha. Não era ainda não, pô. Tava dando trabalho, mas não era adolescente. E a gente presenciou tudo isso, né? No começo não foi fácil, assim como muitas pessoas que vieram para cá, não conseguiram ficar, foram embora. E a Sinop realmente desenvolveu, né? Nós vemos agora, recentemente, um novo dado do IBGE que saiu. Então, Sinop teve um crescimento absurdo, se eu não me engano, nos últimos 2-3 anos, né? Então, pela pesquisa, né, que trazida agora, Sinop está com 223 mil habitantes, tem 100 e poucos mil carros e tem uma população flutuante até me surpreendeu esse dado, de 50 a 80 mil pessoas dia. Então, é difícil a gente fazer uma previsão de qual vai sobressair, né? O horizontal ou o vertical. Mas, porém, acredito também, conforme o André, que tudo vai ter espaço para tudo vai crescer. Mas a gente vê que realmente Sinop já está atraindo outras incorporações. Nós vemos todo dia propagandas de novos empreendimentos, assim como teve loteamentos. Mas, no meu ponto de vista, a gente vê muito hoje a incorporação. As pessoas vêm para Sinop, empresas estão de olho em Sinop justamente olhando com um pouco mais afinco a incorporação. E você, André, como você enxerga? Bacana, né? Ouvir o Luiz, né? Que passou, sempre viveu em Sinop, né? Eu sou recente, né? Em Sinop, acabei de completar 3 anos de Sinop. E eu faço esse exercício, né? Com uma certa recorrência. Eu gosto de olhar para o futuro e enxergar mais Sinop, né? Eu acho que nós vivemos esse crescimento contínuo, mas quando eu olho para frente, eu vejo Sinop recebendo mais inovações, mas Sinop tem características que eu gostaria que fossem preservadas nessa Sinop do futuro. Primeiro que é uma cidade que ela aspira muito esse pioneirismo, né, das pessoas que chegaram primeiro, passaram uma fase mais dura, mas que isso não servisse apenas para um saudosismo, né, mas sim também como um compromisso de sustentar esse pioneirismo em coisas novas, em novas ideias, um jeito novo de morar, um jeito novo de receber. Olha o crescimento que a população teve, né, recebendo e ao mesmo tempo assegurando, né, essa identidade da cidade. Dentro do grupo a gente tem esse pensamento, até o Rodrigo mencionou, né, que é você apresentar para o cliente aquele novo formato, que de início vai soar diferente daquilo que ele está acostumado. Essa própria trajetória que o vertical está assumindo em Sinop é dar a chance do cliente sentir o vento no rosto do que são essas mudanças. A proposição, ela tem um sentido, mas você ter a imersão, de fato essa expressão, né, sentir o vento no rosto, te dá a ideia de experimentar
um pouco melhor do que é aquela ideia. Então eu vejo uma cidade vibrante, eu vejo uma cidade economicamente também vibrante. Sempre falam, né, que crescimento econômico a gente vê nas estatísticas, mas o desenvolvimento econômico a gente vê no rosto das pessoas. E a gente percebe o sinopense feliz com o lugar que ele mora, orgulhoso, né, com o lugar que ele mora. E na Sinop do futuro eu vejo a sustentação desse orgulho, eu vejo a manutenção de tudo isso. Luiz, Rodrigo, André, queria agradecer demais vocês. Para mim foi uma aula sobre bairro planejado, não é um assunto que eu conhecia desse modo, e fiquei encantado mesmo, de verdade, com essa perspectiva. E eu queria agradecer a cada um de vocês por estar aqui e abrir o microfone para um recado final de cada um. Querem começar? Querem mandar algum recado, pessoal? Eu gostaria de começar, João, até porque esse recado, ele foi falado muito aqui, né? Eu gostaria de compartilhar uma iniciativa que tem, né, da comunidade civil organizada de Sinop, de que é um projeto muito bacana que casa muito com a época da estação do ano que nós estamos vivendo, que é realmente o Floresta Urbana. Nós estamos passando por um período muito quente, final de seca, umidade relativa do ar muito baixa, e tem um projeto muito bacana que é realmente arborizar a cidade toda. O Grupo Sinop, há um tempo atrás, foi homenageado por esse pessoal, porque ele sempre procura, nos bairros, trazer essa arborização. Ele tem já uma questão de reflorescimento já antiga de várias regiões da cidade. E nós presenciamos sempre aqui uma poda agressiva das árvores por algumas empresas ligadas à rede elétrica. Numa cidade que a gente vem sofrendo com calor elevado, falta de umidade. E como que a gente planeja também um bairro, como que a gente quer uma cidade melhor, se não tiver esse carinho e esse olhar pela arborização. Então, são muitas vento nos rostos que a gente precisa trazer, não só para os produtos que a gente está vendendo, mas também apoiar iniciativas que tragam benefício assim, para a sociedade sinopense. Bom, gente, eu ia brincar, se quiser saber de mais bairros planejados, me procure, estou lá no escritório, tá bom? Meu time está lá para ajudar, mas eu vejo assim, eu brinco, eu vou ter, minha esposa está grávida, eu já tenho uma filha, eu vim em 3, vamos ficar em 4 em Sinop, então a cidade vai crescer mais um pouquinho. Eu acredito realmente que a Sinop precisa desses planejamentos. A gente realmente é uma cidade muito seca, né? A gente sofre bastante com isso. Mas eu enxergo que a gente, pela empresa, a gente capitania muita coisa para o desenvolvimento da cidade. Mas eu acho que a gente tem muita coisa para poder deixar isso aqui uma cidade realmente modelo, tá? Dos próximos 15, 20 anos, realmente modelo não só de desenvolvimento financeiro, que aqui realmente é uma pujança muito grande, mas de qualidade de vida. Tá? Eu realmente acho que a gente por aqui, estamos no Nortão, eu brinco, quando eu cheguei aqui eu não conhecia Sinop, eu conhecia Mato Grosso, já tinha ido para Cuiabá, desculpe os cuiabanos, mas a cidade é sofrível, Cuiabá é sofrida, né? Eu tive lá muito tempo na época do projeto do Poeira Zero em Cuiabá, lancei muito produto lá. Mas a gente tem toda a possibilidade de fazer uma baita numa cidade, sabe? Baita cidade mesmo. Aqui tem muitas coisas que são parecidas ali do noroeste do Paraná, do noroeste do estado de São Paulo, né? A gente vê coisas, muita similaridade, né? Então, como a gente também é um povo muito, eu vou te falar, quase todo mundo é migrante para Sinop, a gente tem a possibilidade de fazer uma baita cidade para os próximos 15, 20 anos aí. E você, André? Eu acho que esse futuro de Sinop, né, é um futuro incrível. Eu vejo uma cidade muito apoiada também na educação, né? E eu acho que isso vai fazer toda a diferença para o nosso futuro, né? Um lugar em que você tem boas opções de educação, com certeza, né, você tem cidadãos mais civicamente qualificados, né? A gente falou das associações. E é muito importante você entender o regramento, tanto de uma associação quanto de um bairro aberto, porque o meu direito termina onde começa o do outro, né? Então, sempre chamando a atenção para esse conviver, né? Se Sinop souber se ouvir,
teremos uma cidade incrível no futuro. Muito bom. E ó, antes de terminar, a gente quer trazer um quadro novo para cá, que é o Melhor de Sinop. Entender na visão deles o que é o melhor de Sinop. Roda a vinheta aí. E aí, quem quer começar? Em um minutinho, muito direto a ponto, o que é o melhor de Sinop? E ó que aqui vai ser bacana, porque se eu não me engano é um cara de década de 80 e pouco, 35 anos de Sinop, 3 anos de Sinop, alguns meses... Um ano de Sinop esse mês. Sinop esse mês. Então são visões diferentes, tempos de casa, digamos aqui, diferentes. Quer começar você, que é o, digamos, o pioneiro nessa mesa? Pode ser, João. Assim como a gente veio falando, né, do planejamento, de desenvolvimento da cidade, do futuro da cidade, eu tenho para mim que o melhor de Sinop realmente é a garra ou o sentimento das pessoas que aqui estão de querer tornar um lugar melhor, de trazer melhorias para Sinop. Hoje nós não vemos muitas pessoas indo embora, mas nós vemos muitas pessoas chegando. E as pessoas que estão aqui foram que fizeram essas histórias. Assim como o Grupo Sinop lutou durante todos esses tempos para esse desenvolvimento veio realmente num sentimento da população de querer ter isso melhor. Então, isso a gente vê diversas iniciativas na cidade, nós vemos em várias empresas e eu vejo que realmente assim, o melhor de Sinop são os sinopenses. E vocês? Falou bonito, hein? Vocês. Eleições no ano que vem, né? Ó, eu vejo pra mim, eu acho que são duas coisas. Tem a questão do trabalho, que realmente é muito forte, as pessoas vêm para trabalhar realmente, vêm para desenvolver. Mas eu vou te falar, embora a gente não tenha uma questão de transporte público muito grande, mas eu acho que é muito fácil andar aqui. Eu falo que a minha vida hoje eu consigo resolver tudo em menos de 10 minutos de carro. Eu consigo almoçar na minha casa. Tem uma qualidade de vida hoje absurda, tá? Que nesses 20 e tantos anos de carreira eu nunca consegui. Hoje eu consigo almoçar todos os dias com a minha esposa. Isso nunca aconteceu na minha vida. Essa vida fica melhor. Então eu brinco, a escola da minha filha fica a 7 minutos de casa, eu treino, fico a 8 minutos de casa, né? Eu trabalho a 2,5 km de onde eu moro. Então, realmente, eu acho que essa possibilidade que Sinop dá de você ter essa qualidade de vida, esse horário, e eu brinco, hein? O pessoal trabalha bastante, mas a gente tem os horários tudo regradinhos, né? Fecha 11h30, volta 1h. Isso também nunca vivi muito isso, não. Isso é novidade para mim, por essa característica da cidade, que as pessoas respeitam muito isso. Então, acho que a mobilidade e o respeito aos horários, para mim, está sendo incrível aqui em Sinop. Eu acho que Sinop tem várias coisas incríveis, né? Mas eu olho para o lado empreendedor da cidade, né? Que marca toda a trajetória. E naturalmente nós temos aquele comércio pioneiro, desde a sorveteria, o supermercado, que estão presentes, né? Há muitos anos, décadas. E Sinop tem um apreço também pelo novo e pelo que é organizado e pelo que tem qualidade. Eu acho que Sinop tem coisas assim maravilhosas, mas eu adoro entrar num lugar como é a Olive, né, que é um lugar que é uma padaria, né, artesanal, que transborda talento, né? E eu, quando entro lá, me conecta muito com essa trajetória de pioneirismo, né, de empreendedorismo e dessa curadoria da qualidade, né, que é um lugar que tem um talento incrível em cada produto que faz. Vocês falaram de pessoas, dos lugares, né, do trabalho, e teve um episódio aqui, na primeira ou na segunda temporada, que eu citei o restaurante da Dona Ana. E aí uma vez eu fui almoçar lá, e ela falou, pô, todo mundo vê o podcast, que um monte de gente comentou. Virei amigo da Dona Ana. Então bacana. Eu queria aproveitar, o já que ganhou tem essa pão audiência. agora. E ele já ganhou pão. Que uma coisa que vocês O coração lá realmente é muito bom. O coração lá realmente é muito bom. Eu não conheço, professor, mas tem uma coisa que vocês não relativamente novo, citaram. mas é Claro que o que vocês citaram é mais importante, mas
A culinária de Sinop eu acho sensacional, tô falando real. A carne daqui eu acho ótima, mas tem uma coisa que pode parecer bobeira para quem mora aqui, mas para mim não. É o rodízio de pizza e o rodízio dos bares. Porque lá onde eu venho em São Paulo, eu venho muito pra Sinop, mas lá não tem o rodízio. Então você escolhe uma coisa ou outra pra comer. Cara, o que eu vou de rodízio de pizza aqui, que você come hambúrguer, você come pizza, você come risoto, você tá falando rodízio do planeta, né? Aquela comida infinita que tem todo tipo de comida. Que vem. Essa é uma das coisas maravilhosas de Sinop que vocês não citaram. É a culinária e o rodízio eu selecionaria. Eu acho importante. Não discuto. Pra quem tem filho pequeno, a maioria tem um brinquedão lá pra você deixar tua filha brincando, teu filho brincando, você ter paz pra comer o rodízio. Facilita, né? Facilita. E aí, por fim, pra gente finalizar, só tomar um cuidado, Rodrigo, você que tá indo almoçar em casa todo dia, pra não atrapalhar o casamento. Porque é muita convivência, conviver demais, às vezes. Então, se você puder, de vez em quando, almoça fora também pra você não ficar incomodando a mulher o dia inteiro. Não, eu levo ela mais pra almoçar, eu consigo almoçar com ela todos os dias, mas... Não, pô... Não, vem comigo, eu vou fazer ainda uns vídeos disso, vou ensinar o pessoal como é que faz. Fazer um tutorial. Luiz, obrigado pela presença. Rodrigo, obrigado. José, obrigado. Foi um bate-papo muito ilustrativo e muito divertido. Incrível. E para vocês que estão aqui acompanhando a gente, até breve, viu? A gente já volta com mais um episódio do Pode Transformar.